Fala, fiel! Mudou o horário da final, hein? Mudou o horário. Primeiro lote de ingressos esgotados, tá? Questão de horas. Vou falar isso para vocês. Reforço pro Papão. Zaga, hein? Reforço do Papão na zaga. Vocês estavam esperando por essa? Pessoal, muitas informações pro Papão e informações boas, hein? Te inscreve no nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno. Aperta o sino das notificações, que aí você vai receber sempre os nossos vídeos. Clica no gostei, hypa o vídeo aí, pessoal. Tamo junto. Vamos lá. Bom, logo falar da Copa Norte, tá? Mudou o horário, certo? O horário realmente estava complicado para a galera que trabalha. O presidente Márcio Tuma fez um vídeo, deu entrevista também numa rádio. Bom, para quem não está entendendo, para quem não está sabendo da situação, o jogo é dia 20 e a CBF marcou inicialmente para 19 horas no dia 20, da quarta-feira. E, pô, quem trabalha, pessoal, é complicado, né? O cara sai 6 horas do trabalho para ter que ir correndo para o estádio, né? Engarrafamento, tudo. Muita gente ia no mesmo horário e num curto intervalo de tempo. Muita gente começou a reclamar nas redes sociais, falar, pô, o horário é ruim. E mesmo assim, a venda de ingresso logo Paysandu colocou o ingresso a R$ 35, promocional, e por sócio ainda tem um desconto mais. E questão de horas foi estourado, foi vendido o primeiro lote, tá? Então o Papão tá com muita expectativa de casa cheia mesmo no Mangueirão, tá? A Fiel vai com força para esse jogo contra o Nacional, principalmente porque a gente está com, com gosto de sangue na boca, né, pessoal? Para cima desse Nacional aí. E o que acontece? O Paysandu começou a entrar em contato com a CBF, o presidente Tuma entrou em contato com a CBF, dizendo ele, não sei se em tom de brincadeira ou de verdade, que ele mostrou prints da torcida dizendo: ó, presidente, está complicado, o cara que é CLT não vai para o jogo, vai ter que meter atestado. E aí, brincadeira ou não, a CBF se sensibilizou e alterou o horário do jogo, pessoal. Era 19 horas, ficou para 20 horas, 8 da noite. Bom, por que um horário muito bom? Porque não é muito cedo, 19 horas, dá tempo da galera sair do trabalho e ir com mais calma para o jogo. E também não é tarde, quer dizer, o jogo termina 10 horas, começando às 20 horas, termina 10 horas, dá tempo do cara chegar em casa, é, bacana, descansar, dormir para outro dia para o trabalho. Então, horário 20 horas, oficializado. A CBF deu o aval e já confirmou a mudança de horário. Mangueirão, casa cheia, pessoal. Casa muito cheia. A gente sabe que quando a Fiel ela tá na expectativa, ela não abandona nunca o clube, imaginando uma final, né? É Mangueirão super lotado. E aí, pessoal, antes disso, a gente tem um jogo contra o Caxias, né? Esse jogo contra o Caxias, a gente vai jogar com um time obrigatoriamente com algumas alterações, principalmente por desfalques de cartão, enfim, que eu vou falar para vocês é, numa outra oportunidade, tá bom? E quem é o zagueiro que vai reforçar o elenco? Vocês sabiam que tem um zagueiro que vai reforçar o elenco do Papão? Sabe quem é? Quintana! Quintana não foi vendido. O presidente dessa mesma entrevista para a rádio falou que tem realmente uma cláusula de liberação no contrato do Quintana, que caso chegasse uma proposta interessante para ele, ele tinha a possibilidade dessa liberação. Só que essa mesma cláusula diz que essa liberação seria na janela. E aí o que acontece? Quintana é um bom profissional, né? Ele é um bom jogador, e o presidente ressaltou também que ele é um bom profissional, né? Provavelmente aquele jogador que se esforça, que não falta, não chega atrasado. E o Roberto Maia, chegou, conversou com o Quintana, segundo informações do presidente. Houve uma conversa muito legal, muito boa. E até o presente momento, Quintana permanece no Paysandu. O que ficou acertado entre as partes é que, se essa proposta realmente chegar na janela de transferência, aí sim
o Paysandu libera ele, né? Até porque está em contrato isso. E isso tudo numa conversa, né, pessoal? Agora ele falou, ó, isso é hoje. Isso a gente conversou com ele, tá tudo certo, ele vai permanecer até essa janela. A janela, para quem não sabe, pessoal, ela só vai reabrir no dia 20 de julho, tá? Então dá para tentar jogar alguns jogos ainda pra gente aí, né? Então a janela só reabre de 20 de julho até setembro. E agora ele falou, claro, de repente se chegar uma proposta irrecusável para o Paysandu, claro que ele pode sair, se for bom para o Paysandu. Mas, pessoal, é uma boa notícia, é uma excelente notícia, porque a gente estava tendo muita dificuldade com esse parceiro do companheiro de zaga do Castro, pessoal. Porque o Bispo, que até tá voltando, ele estava machucado e a gente teve que revezar Yarley, a gente teve que revezar Lucão, né? A gente teve problemas sérios na zaga nos dois últimos jogos. O Yarley sendo expulso, quase comprometendo o nosso jogo contra o Anápolis. O Lucão, infelizmente, não foi bem. Não foi bem contra o Vasco. Errou muita coisa. E zagueiro, pessoal, zagueiro e goleiro, quando erram, sempre tem consequência, né? Então o Lucão errou muita coisa mesmo. E aí, complicado, porque assim, o Castro, ele tá tendo, e nesse caso, quando é Yarley e Lucão, ele tem que se desdobrar mais ainda, né? E aí o Bispo vai estar voltando e tal, já vai ter esse reforço na zaga. Mas, claro, tendo o Quintana, a gente fica com mais uma tranquilidade e dá até para eles disputarem posição, né? Quem é o companheiro do Castro? Pode ser Bispo, pode ser Quintana, né? Aí já teria um plus aí, uma dor de cabeça, mais uma dor de cabeça muito boa para o Júnior Rocha, né? Então é importantíssimo isso, importantíssimo. Nessa entrevista também, o presidente falou uma coisa muito importante, que muitos patrocínios estão chegando no Paysandu, tá? Claro, pelo tamanho da nossa torcida, e que, por exemplo, ele deu o exemplo do lounge, né? Eu pude ir no lounge lá, fica embaixo da arquibancada, daquela arquibancada lá grande lá, da Curuzu lá, a maior arquibancada. Espaço muito legal, climatizado, né? O cara pode tomar cerveja dele lá, pode comprar um refrigerante, tudo. E o presidente disse que foi parceria com uma empresa de construção. O Paysandu não gastou um centavo. Então, assim, o Paysandu está tendo esse tipo de parceria, o Paysandu está sabendo usar o nosso nome, a nossa tradição, a nossa força da nossa torcida em prol do Paysandu. Ele disse que a loja de construção, de material de construção, além de praticamente bancar o lounge, ainda sobrou dinheiro para o cofre do Paysandu. Então o Paysandu não gastou R$ 1, pessoal, ainda teve um dinheirinho que sobrou, um troco. Gestão isso, né, pessoal? Isso é gestão, né? E isso ele falou porque ele foi perguntado sobre a reforma da Curuzu, que seria um sonho, que seria uma. Como é que o Paysandu quer fazer reforma se está em recuperação judicial? Foi aí que ele usou o exemplo do Lounge. Não que ele disse também, disse que tem que ter parcerias, tem que ter inteligência, tem que ter atitudes. E claro, ele ainda falou assim que o Paysandu não tem esse dinheiro para fazer uma reforma tão grande assim na Curuzu, mas é por isso que essas parcerias o Paysandu tem e vai continuar correndo atrás. Ele disse que viajou para São Paulo depois do jogo contra o Vasco e que lá ele já começou a ver alguns projetos. Então, pessoal, a nossa diretoria está trabalhando e o nosso Papão, ele está, sabe, tá trilhando um caminho muito legal, pessoal, muito legal mesmo. Então, nós temos um jogo importante demais contra o Caxias nesse domingo, 16 horas. No horário do jogo vai estar entre 9 e 15 graus, segundo a meteorologia, né? Um clima maravilhoso, né? 16 horas. Tu jogar com 9 a 15 graus, quer dizer, para mim, eu acho um clima maravilhoso. Quer dizer, os caras que vão correr, né, pessoal? Não vai estar quente, né? Pelo contrário, vai estar até um pouco frio, né? 9 a 15 graus pra gente é geladeira isso aí, né? Então, mas não é aquele frio de 0 grau, de 5 graus. Dá para o Paysandu jogar bem, acho que não seria problema isso. E depois desse jogo contra o Caxias, aí sim, a grande final da Copa Norte, no dia 20 horas, no Mangueirão. Papão
atrás de mais um título para nossa imensa, extensa galeria de conquistas do maior clube da Amazônia, do norte do Brasil. Pessoal, esse foi o nosso vídeo. Se inscreve no nosso canal. Muitas informações, hein? Aperta o sininho das notificações, clica no gostei, hype o vídeo aí, pessoal. Tamo junto. É nóis, papão. É nóis, fiel.